must stop the violence. Is he gonna You know what this feeling feels like. Oh my goodness. World Television Day. Olá, é muito bom ter você conosco para essa nossa primeira aula de metodologia científica do curso de Serviço Social. Eu sou o professor José Adir, a minha graduação é em Filosofia e nós vamos trabalhar então a questão da metodologia científica. Essa nossa primeira aula de hoje, ela tem por título a cientificidade do conhecimento. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar com os diversos tipos de conhecimento. A nossa aula, como já foi falado, ela entra num modelo diferente, modelo KLS. E ela pressupõe que você já venha para a aula com uma leitura prévia. Você tem que ter alguns conhecimentos prévios. Então, são 5 atividades que você tem que fazer antes. É ler aquela unidade do livro referente à aula. Aula 1, unidade 1, aula 2, unidade 2 e assim por diante. Aí você tem que fazer as web aulas também. Você tem que participar no fórum, fazer avaliação virtual e fazer a avaliação diagnóstica. Então, essa é a pré-aula. Você vindo com esses conhecimentos, a nossa aula flui, você vai ter condições de reter muito mais o conteúdo que precisaria. E também o modelo KLS, como já foi falado, ele exige que você se empenhe, você é mais autoconstrutor ainda do teu conhecimento. E ele trabalha no modelo mais concreto, mais voltado para a prática. Então, nós temos cada aula uma situação geradora de aprendizagem. Existe no começo da unidade uma página cinza, onde você vai encontrar essa situação geradora de aprendizagem. E depois, em cada sessão, quando ela começa, ela vai apresentar uma situação-problema. E nós vamos trabalhar em cima da situação-problema. Nós vamos procurar fazer um link, uma ligação entre aquilo que nós apresentamos na teoria e aquilo que a situação-problema vai pedir para vocês na prática. Então, vamos já ao convite e ao estudo. Nós precisamos que vocês estejam sintonizados conosco no convite ao estudo. Vamos lá. Nessa aula, nós queremos deixar claro o que nós definimos como conhecimento. Até o final da aula, espero que isso fique bem claro. O que é o conhecimento, que os gregos chamavam de gnose, e nós podemos traduzir isso aqui por ter noção, né? A palavra conhecimento vem do grego, né? No latim é cognoscere. Existe diferença quanto à formação dos diferentes tipos de conhecimento? Então, precisaríamos saber, por exemplo, que existem 4 tipos teóricos de conhecimento e um prático. Essa é a classificação dos tipos de conhecimento. O conhecimento prático é a técnica, 4 tipos teóricos. Nós vamos estudar os teóricos. Compreender o que é conhecimento, como ele é produzido e as formas desenvolvidas em sua relação com as transformações sociais. Na verdade, ocorre que cada tipo de conhecimento, ele tem as suas características e ele tem as suas peculiaridades. Então, o primeiro tipo de conhecimento, que vai aparecer na nossa segunda situação-problema, ele é o conhecimento do senso comum. Senso comum tem esse nome porque é comum a todas as pessoas e senso significa sentido. Um sentido comum que todos nós damos para as coisas. Ele nasce espontaneamente, era tema da aula atividade de vocês, a diferença entre senso comum e o conhecimento científico, ou a cientificidade. O senso comum,
ele não se aprofunda, ele aceita crendices, ele não se aprofunda, ele é ingênuo, ele é superficial. Nós vamos falar mais disso no momento oportuno. Já o conhecimento científico, ele exige comprovação. A grande diferença, a grande característica que vocês precisariam guardar do conhecimento científico é isso. Ele tem que ser demonstrável, verificável e comprovado. A filosofia está entre o senso comum e a ciência. A ciência nasceu da filosofia no século XVII com Galileu Galilei. Também vamos falar mais um pouco mais para frente sobre isso. Então, a filosofia não acredita em crendices, como o senso comum. Ela procura sempre a causa das coisas, por isso ela é mais profunda, não fica na superfície. Ela usa a lógica, o logos. Logos é a razão, aquilo que tem lógica, que tem nexo. Mas ela não exige a comprovação. Você conseguiu captar pela razão, isso já é filosófico. Não precisa comprovar na prática. Vamos dar mais um passo, vamos ao quadro novamente para dar continuidade, identificar as... Aqui é meio redundante, né? Então, seria distinguir as semelhanças e diferenças entre os tipos de conhecimento, os 4 tipos que eu comentei com vocês. Compreender de que forma o senso comum, está aqui, o sentido comum, pessoas sem estudo, povos autóctones, né? E todos eles têm o senso comum. Isso aqui nasce conosco, essa capacidade de interpretar as coisas e dar sentido. Como o senso comum pode originar um conhecimento científico? Como ele origina? O conhecimento científico vai nascer, de repente, pode nascer através de um senso comum. Uma questão, um problema. Na verdade, é um problema. A ciência sempre vai se debruçar sobre um problema, a resolução de um determinado tipo de problema. E muitas vezes esse problema ele vem do senso comum, como nós vamos apresentar aqui, no caso, uma falta de água, por exemplo, em um determinado local. Analisar os motivos que devem subsidiar a adoção do conhecimento científico. Então, por que nós vamos priorizar o conhecimento científico? E compreender a necessidade de adoção de procedimentos éticos na orientação das ações. O procedimento ético, ele fica mais a cargo da filosofia. A filosofia, ela também trabalha com valores. E nós podemos ter muito conhecimento e não saber aplicar. Eu costumo dizer que um bandido, muitas vezes, ele é uma pessoa inteligente e usa aquilo para o mal. Então, ele é inteligente, mas ele não é sábio, porque a pessoa sábia sempre vai usar para o bem. Mas um cientista, ele pode, de repente, agir sem escrúpulos, inescrupulosamente. Ele pode agir de acordo com as suas motivações, seus interesses, ou de grupos econômicos. Alguém pode contratar um cientista para construir uma bomba, por exemplo, com um efeito terrível. E, dependendo do dinheiro que ele vai receber disso, ele pode até se comprometer e fazer coisa errada. E quem é que estabelece os limites? Existe um filósofo alemão chamado Hans Jonas, falecido em 1993, já próximo de nós, que ele diz justamente isso: a ciência é o Prometeu desacorrentado. O Prometeu, na mitologia antiga, ele é o símbolo da sabedoria, da luz. E se a ciência é a luz, é o conhecimento. Mas se não tiver um limite, está desacorrentado. E o Prometeu foi acorrentado pelos Zeus, né, porque ele traiu os Zeus, então ele foi castigado por esse motivo. Então, a parte ética tem a ver com os limites da ciência, e aí entra um pouquinho a filosofia. Dando continuidade, então, nós vamos agora dar mais um passinho assistindo um vídeo que vai explicar um pouquinho mais como que é o funcionamento, e nós já voltamos na sequência. Olá, seja bem-vindo à primeira unidade de metodologia científica. Eu estava pensando sobre esse tema e olha que engraçado, o pensamento científico realmente está por toda parte. Imagina que você chega em casa um dia, pega o controle remoto, aperta o botão para ligar a TV, mas ela não liga. Na hora surge uma questão na sua cabeça. O que será que está acontecendo? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então o que você faz para resolver esse problema? O mais natural é criar algumas hipóteses. Uma primeira hipótese possível é: a TV está desligada da tomada, mas quando você vai conferir, vê que ela está plugada na tomada sim, ou seja, essa hipótese está descartada. Ok, então você parte para uma outra hipótese. Acabaram as pilhas do controle remoto. Aí você troca as pilhas, aperta o botão de novo, aí, nada ainda.
mais uma hipótese descartada após um experimento prático. Enfim, podemos citar diversas outras hipóteses para a resolução deste problema. Isso não importa muito. O que importa é que você usou técnicas de investigação do método científico para resolver o seu problema. Quer ver? Primeiro, você identificou um problema. Depois, levantou hipóteses. Em seguida, fez testes. Quando falharam, você voltou a propor hipóteses para o problema. E você fez tudo isso de maneira inconsciente. Não é incrível? Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia. O papel da metodologia científica é justamente tornar este processo consciente, ou seja, oferecer respostas e criar explicações racionais sobre os fatos que acontecem no mundo ao nosso redor. É sobre isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. A própria palavra ciência vem do latim, que significa conhecimento. Então, nessa unidade, nós vamos identificar alguns tipos de conhecimento que foram muito importantes na história da humanidade. São eles o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o científico. Com base nesses 4 tipos de conhecimento, nós vamos articular toda a teoria desta unidade para entender como essa teoria se aplica nas nossas práticas cotidianas e profissionais. Te convenci? Ainda não? Bom, então dá uma olhada em como os métodos do conhecimento científico ajudam a sociedade a avançar. Você já pensou em poder calcular a quantidade exata de vitamina C presente em um copo de suco de laranja, por exemplo? Pensando nisso, pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e do Laboratório Nacional de Luz Síncroton desenvolveram um sensor nanotecnológico de papel, que no futuro pode ser comercializado como um detector portátil, auxiliando as indústrias alimentícia, farmacêutica, química e até cosmética. A pesquisa com as nanopartículas, ela começou primeiro da observação que vimos na literatura que as nanopartículas tinham mudança de cor na presença do ácido ascórbico. Então, queríamos ver se essa mudança de coloração ficava no papel. O interessante de estudar as nanopartículas e o ácido ascórbico está que a vitamina C é uma vitamina que ela é encontrada nas frutas e é importante ter essa medida para a gente saber a qualidade da fruta de suco de laranja e os medicamentos também. Com os resultados positivos da primeira hipótese levantada, os pesquisadores seguiram para a próxima etapa da pesquisa. Conseguiram uma explicação científica do processo de interação entre o papel, as nanopartículas e a vitamina C. Como nós tínhamos nanopartículas, que são coisas realmente muito pequenas, nós tínhamos que utilizar uma ferramenta que fosse capaz de nos dar um panorama de como a nossa amostra estava. Então, nós utilizamos a radiação síncrotron como uma forma de visualizar por que o nosso sensor estava dando resultados positivos para a vitamina C. Para ter acesso a um desses laboratórios abertos dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas, no interior de São Paulo, é preciso submeter uma proposta de pesquisa que é avaliada por um comitê de pesquisadores. Por isso, é importante ter um rigor científico antecipando cada etapa do experimento, como ressalta o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Comitês, quando eles vão julgar uma proposta, eles tentam pesar vários aspectos dessa proposta. O primeiro deles é justamente quão bem escrita está a proposta, ou seja, quão bem fundamentada cientificamente ela está, ou seja, se o pesquisador escreve bem, descreve com rigor a proposta, o que ele quer fazer e tem uma ideia clara de quais são as etapas do experimento dele e quais são os desafios que ele vai ter que seguir durante o experimento e mesmo depois na análise dos dados, na preparação da amostra, as chances de sucesso são muito maiores, porque justamente ele já mentalizou todo o experimento antes de vir fazer. Isso é fundamental. Tá vendo? A importância do conhecimento científico pode ser vista desde a resolução de problemas cotidianos, como ligar a TV da sua casa, até contextos mais complexos, como o desenvolvimento de um projeto. Existem diferentes tipos de conhecimento. Nesta unidade, você deverá aprender a identificar cada um deles e ainda compreender a importância do seu uso, em especial o científico, na resolução de problemas profissionais. É a partir do conhecimento científico que nós vamos ter insights e encontrar os diferenciais que vão garantir o sucesso de nossas iniciativas. Ok,
Agora que já temos isso em mente, vamos fazer uma transposição do que acabamos de falar para a SGA dessa unidade. Nela, vamos conhecer a história de Gustavo. Ele é de uma cidade cujos moradores enfrentam um problema de racionamento de água. O Gustavo notou que muitos moradores estavam mal informados sobre a questão do uso da água e, por isso, procurou uma empresa para uma parceria. Sua ideia é realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores. Em outras palavras, as SPs desta unidade serão uma ótima oportunidade para colocar os nossos conhecimentos, principalmente o conhecimento científico, em prática. Muito bem, então, agora é com você. Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de também fazer as pré- e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Eu quero comentar duas situações que ele apresentou. A SGA é a situação geradora de aprendizagem. Cada unidade do capítulo tem uma SGA. Você vai encontrar no teu livro, naquela seção Convite ao Estudo, aquela seção que está em cinza no teu livro, logo no começo de cada uma das unidades. SGA, situação geradora de aprendizagem. Outra coisinha que eu gostaria de comentar é que ele fala dos 4 tipos de conhecimento: senso comum, religioso, filosófico e científico. E nós aqui abordaremos 3. Nós não abordaremos o conhecimento religioso, primeiro porque na faculdade, no ensino superior ou qualquer modalidade de ensino, normalmente esse tipo de conhecimento não é abordado, não é de mérito, não é depreciação, não é nada. O conhecimento religioso, cada pessoa tem a sua fé, é uma questão até de certo modo subjetiva, então até por uma questão de respeito nós não abordamos. Abordamos o senso comum, filosófico e religioso. Vamos então dar prosseguimento à nossa aula, passando agora então os conhecimentos prévios que precisaríamos para essa aula. Primeiro, definição de ciência. Vocês vão encontrar a definição de ciência nas páginas 50 e 51 do livro de vocês, onde vai dizer que ciência é uma forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos por meio da demonstração, evidência e prova. Então, essas 3 palavrinhas que eu gostaria muito que vocês guardassem. A ciência tem por base a demonstração, a evidência, a prova, a verificabilidade, como eu disse há pouco. Definição e caracterização da metodologia. A palavra método no grego é caminho, caminho para, caminho. E logia é estudo, vem da palavra logos, ou da palavra que vai originar também a lógica, é estudo, análise. Então, nós vamos fazer uma análise do caminho para chegar num conhecimento seguro, que é o conhecimento científico. Conhecimento como construção. O conhecimento é uma maneira de interpretar o mundo. Então, ele é construído. O mundo pode não ter sentido nenhum, mas nós damos um sentido para o mundo com base ou na ciência, ou na filosofia, na religião, ou espontaneamente. Os tipos de conhecimento, como já foi falado, e como o conhecimento se desenvolve ao longo da história da humanidade. Então, é bom que fique claro agora, nesse momento, como já foi acenado, que o conhecimento que mais nos interessa aqui é o conhecimento científico, por ser, ele não é melhor do que os outros. Não existe conhecimento superior ou inferior, isso também você encontra no teu livro. Não existe conhecimento superior. Existem momentos que em determinados tipos de conhecimento são mais úteis, são mais valorizados, mas todos os conhecimentos são iguais. Uma pessoa de senso comum, ela pode sobreviver numa determinada situação mais do que uma pessoa que tenha um pós-doutorado. Todos eles são muito importantes. O conhecimento hoje mais convincente é o conhecimento científico. É o conhecimento que mais nos dá respostas para os nossos problemas. Então, vamos ver agora a situação geradora de aprendizagem, como já foi acenado. Esta situação fala do Gustavo, que mora na cidade de Molhados. Parece até uma ironia, né? Ele mora na cidade de Molhados e essa cidade está com falta de água. Falta de água em razão do racionamento programado. E essa situação, por vários motivos, gerou revolta. Os moradores não aceitam a falta de água, o racionamento. E aí também acabaram acontecendo muitos protestos. Para tentar melhorar a situação, Gustavo,
uma pessoa, vamos dizer assim, supostamente com uma boa vontade, pretende desenvolver um projeto de conscientização. Vamos trabalhar para ver se as pessoas acabam compreendendo o motivo. De que forma Gustavo poderá utilizar o conhecimento científico para escrever tal projeto, pensando nas questões a serem resolvidas no bairro onde reside? Então, ele quer dar a contribuição dele. Esta situação, problema, é a situação geradora de aprendizagem, está na página 8 do livro de vocês, se alguém quiser acompanhar, né? Então, essa situação geradora de aprendizagem. Ela vai percorrer a aula toda. A aula toda é meio que voltada para a resolução desse tipo de problema. E cada sessão do livro vai apresentar depois uma situação, um problema que nós vamos trazer aqui e tentar resolver, como eu falei para vocês, ou com base no senso comum, filosofia e ciência. Vamos agora passar para a apresentação dessa nossa primeira situação, problema. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então vamos conhecer a situação problema. Nós conhecemos por enquanto a situação geradora de aprendizagem, que cada aula traz uma. Mas a aula se divide em blocos e cada bloco vai apresentar uma situação problema. Teremos 4. Nessa primeira, vamos conhecer então a situação problema, como os conhecimentos existentes e a idealização. Então, olha aqui, os conhecimentos existentes, a idealização de melhorias, ele só tem a ideia de melhoria por enquanto, em uma comunidade serão transformados por meio de um projeto em ações concretas. Então, ele tem um conhecimento e agora é preciso agir. Ou seja, nós vamos sair aqui da teoria para a prática. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Nós vamos procurar ajudar o Gustavo. Ações concretas para solucionar os problemas apresentados. Lembre sempre que nós partimos de um problema. Nós queremos a resposta para um problema. Que escolhas devem ser realizadas dentro desse projeto para que essas soluções aconteçam de fato? Aconteçam, né? Então, essa aqui é a palavra forte. As soluções, elas têm que aparecer. Quais procedimentos caracterizam esses tipos de escolhas? Então, as escolhas, elas devem ser pautadas em algo bem concreto, algo firme, inabalável. Vocês vão encontrar isso na página 10. Essa situação, problema, está na página 10 do livro de vocês. Por que eu estou dando as referências de página e tudo mais? Porque você pode ir lá depois, se não teve a oportunidade de ler, o correto seria ler. Para a próxima aula, a gente espera que você consiga ir lá no teu livro e encontrar sempre a situação problema, a situação geradora de aprendizagem. E você sempre vai encontrar a resposta, supostamente a resposta. Eu gostaria muito que você tivesse isso em mente, a resposta tipo matemática, física, tipo as exatas, concretamente, dentro da área que nós atuamos, das humanas, ela não existe. E até nas exatas, os livros não trazem a resposta. Eles supõem, eles sugerem. Quem vai construir a resposta é o próprio aluno. Porque talvez vai chegar no final e você vai dizer, e daí, como é que aconteceu isso? Você tem que se sentir subsidiado para construir a tua resposta. O livro não apresenta a resposta. Ele vai te encaminhar, ele vai sugerir, ele vai supor caminhos. O aluno tem que estar ali apto a conseguir perceber isso. Então, vamos dar continuidade, vendo agora como que a metodologia vai nos auxiliar. O conceito de metodologia é, como já assinei para vocês, um caminho. Caminho para atingir um determinado fim. O estudo também é considerado o estudo dos métodos, como eu falei, logia é estudo, análise. O estudo é sempre análise, né? Reflexão. Vamos estudar, vamos analisar corretamente quais são os caminhos que nós devemos percorrer para resolver esse tipo de problema.
Princípio da autoridade. O que é o princípio da autoridade? Muitas vezes nós aceitamos aquilo que é imposto, nós não questionamos, porque nós partimos do pressuposto que essa pessoa que está falando, ela sabe o que está falando. Então, uma pessoa que vem com muito estudo, normalmente a gente não questiona, a gente acaba aderindo àquilo que ela fala. Isso é um perigo. As pessoas podem ver o mundo de um modo, às vezes, um pouquinho equivocado. É preciso respeitar as autoridades sempre, mas elas não estão imunes aos questionamentos. Nós podemos também questioná-las. Conhecimento passado por aqueles que respeitamos e julgamos ter mais conhecimento. Aqui, talvez, isso aqui vai estar muito próximo do senso comum. A gente respeita sem saber de onde vem aquele tipo de conhecimento que ele está sugerindo, né? O senso comum é isso, é a crendice em coisas infundadas. Vamos dar continuidade mais um pouquinho ainda sobre esse assunto. Conhecimento, que é, segundo o Platão vai descrever, conhecimento é crença verdadeira e justificada, né? Ele acontece através dessa relação entre o sujeito somos nós, e o objeto. O objeto pode ser qualquer coisa, inclusive uma ideia, não precisa ser um objeto concreto, né? O sujeito vai dar a forma ao conhecimento, o formato, a forma é a ideia, né? E o objeto vai dar a matéria. Então, o mundo fora da nossa mente, com todos os objetos concretos, ele nos dá a matéria para o conhecimento. Mas não precisa, como eu disse, ser um objeto concreto, pode ser uma ideia de justiça, de liberdade, ela não existe concretamente, mas nós conseguimos elaborar conhecimento em cima dela. Os diferentes tipos de conhecimento surgem pela maneira como o sujeito estabelece essa relação. Então, se o sujeito estabelece essa relação sem questionar muito, aceitando aquilo que está sendo colocado, como foi falado aqui, o princípio da autoridade e tudo mais, ele pode ficar dentro do senso comum. Vamos pegar um exemplo que talvez ajude. Lá na antiguidade, vocês sabem que os donos das fazendas pediam para os seus funcionários, ou até mesmo na época da escravidão, que não tomasse o leite junto com a manga. A manga tinha aos montes se perdendo, porque isso era perigoso, poderia dar problemas de saúde, enfim. O que eles queriam? Que eles não tomassem o leite. E eles acreditavam nisso, porque ele era autoridade. Talvez eles nunca viram uma pessoa passando mal por misturar leite com manga, mas eles acreditavam. E isso é senso comum. Aí a ciência vem para dizer, não, isso aqui não ocorre, né? Teríamos tantos outros exemplos, nós não temos muito tempo para exemplificar. Então vamos, mais uma vez, ver agora os diferentes tipos de conhecimento. Já foi acenado, né, que nós temos o conhecimento do senso comum. Então esse aqui é o primeiro. Aqui a sequência não está muito correta. Esse é o primeiro tipo, ele nasce espontaneamente. Todas as culturas e todos os povos têm esse tipo de conhecimento. O esquema, na verdade, seria isso aqui, ó. Vou abreviar aqui. Senso comum, daí ele vai originar dois tipos de conhecimento, religioso e filosófico. A filosofia tem esse símbolo aqui, me permitam colocar. Esse é o símbolo da filosofia, que é a letra Φ do grego, né? A primeira letra da palavra. E da filosofia vai sair a ciência. A ciência sai no século XVII. Principalmente com o Galileu Galilei. Ele é considerado o pai da ciência moderna. Então saiu aqui o conhecimento religioso, ou mítico, né? E saiu o conhecimento filosófico, e daí, por último, bem depois, acaba saindo o conhecimento científico. Cada um deles se assenta, se baseia num determinado tipo, num determinado valor, numa determinada ideia. Então a religião se baseia na fé. O senso comum ele é espontâneo, ele nasce naturalmente. A religião se baseia na fé, a filosofia se baseia naquilo que é possível compreender pela razão, sem precisar demonstrar suas provas, e a ciência vai se basear na comprovação. Nós temos um quadro aqui que talvez deixe um pouco mais claro isso para vocês. Então, olha os tipos de conhecimento. Conhecimento popular. Esse popular aqui aparece como popular, mas esse é o senso comum, comum a todas as pessoas. Ele é valorativo. Por que valorativo? Julga se é bom, se é ruim, se é correto, se é errado. Já o conhecimento científico, ele é real. Ele baseia no real, ele não baseia no ideal. Ele é factual. Factual vem da palavra fato. Ele gira em cima de fatos. O filosófico e o religioso também são valorativos. Tem uma tendência de analisar e dar valor. Atribuir valor, né? O conhecimento do senso comum é reflexivo. Esse aqui é contingente. Contingente é o quê? Ao acaso.
Se aparecer o problema, eu analiso, mas eu não vou criar um problema se ele não existe. Racional, o logos, a logia, a razão. E esse aqui, inspiracional. A gente diria assim que ele é intuição. A fé é algo que não consegue ser transmitido. Então, você tem que respeitar a situação de cada um. Você pode até conversar, mas não pode impor. Esse aqui não segue nenhum sistema, assistemático. O a no grego é sempre negação, é não ou sem. Esses daqui seguem sistemas, todos eles seguem sistemas. Todos eles, esses dois, aliás, primeiro eles são verificáveis, esse aqui não é verificável, então e esse aqui também não. Nós não vemos Deus, nós não vemos a justiça, nós não vemos a liberdade, não dá para verificar, mas dá para pensar sobre esses fatos. Eles são, esses dois aqui, falíveis. Esse aqui, na verdade, quando ele fala infalível aqui, quer dizer que não dá para provar nem a existência, nem a não existência, enfim, de algumas determinadas realidades. Esse aqui não é exato, senso comum. Esse aqui é aproximadamente exato, pode estar correto ou não. E esse aqui, na verdade, quando se coloca que a ciência, desculpe, a filosofia e a religião, eles são exatos, o que se quer dizer é que qualquer coisa que você questionar, o que você apresentar, ela pode ter sim pode ter cabimento, pode ter realmente procedência, nesse sentido que eles são exatos. A palavra exatas é pertinente à matemática e à física, que são as ciências exatas. Aqui não está sendo usado neste sentido. Vamos dar continuidade a analisar mais uma questão. Agora nós passamos já a resolver a situação problema. Vocês percebam que não vem uma resposta pronta e acabada. Nosso objetivo é demonstrar o método que vai ser usado, não verificar o resultado final. Então, dizia o Aristóteles que a validade lógica de um raciocínio depende da sua estrutura. É isso que nós queremos colocar aqui, se é válido ou inválido, se é possível usar esse método ou não. Então, entender como Gustavo usará o pensamento científico e deixar claro os seus objetivos. Gustavo deve identificar os problemas enfrentados, no caso é a falta d'água, né? E levantar algumas hipóteses. Porque sempre diante de um problema, a ciência apresenta algumas hipóteses. O nosso vídeo de abertura falava disso, né? Você chega lá, não liga, por exemplo, a TV, você vai dizer, será que está fora da tomada? Você vai levantar algumas hipóteses. A gente faz isso meio que espontaneamente, automaticamente. Então, pode ser a falta d'água derivada das mudanças climáticas, né? Pode ser também porque a falta d'água ela é uma questão talvez de abastecimento, né? E um cano que arrebentou, qualquer coisa assim, né? Pode ser que tenha falta, aqui não é flat não, gente, é falta de interesse e entendimento pelos moradores, é um problema também que o Gustavo vai ter que enfrentar. Os moradores, pode ser que eles não queiram colaborar com aquilo que o Gustavo precisa apresentar, com aquilo que ele tem em mente, aquilo que ele pretende para a sua comunidade. Ele quer ajudar de algum modo e ele tem diversos problemas. Como é que eu resolvo isso? Parte de algumas hipóteses, levanta, explica, conversa. É sempre muito aconselhável que se prime pelo entendimento. Lá na Grécia Antiga, a ciência está começando através da dialética. A dialética é o debate, é a exposição. A filosofia sempre tentou combater a opinião. Eu tenho a minha opinião, você tem a tua. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que você também esteja errado. Então, eu não vou me apegar à minha opinião. Eu vou me apegar à verdade. E a dialética é isso. A palavra dialética, a princípio, seria compartilhar a verdade, não é a opinião. Vamos dar mais um passinho ainda para resolver a situação problema. A questão a ser respondida por meio do referido projeto é essa. Como informação não é conhecimento, né? Pode se tornar conhecimento, mas a princípio não é. Informação e conscientização podem ser transformadas em ações. Lembra que nós estávamos falando da teoria da prática? A ação já é uma coisa prática. Para a solução dos desdobramentos referente à falta d'água. Como é que eu vou conseguir conscientizar essas pessoas? E qual a real origem da falta de água? Conhecimento sobre as mudanças climáticas, como nós já falamos, né? A água nunca vai acabar. A água pode se tornar imprópria, pode faltar aqui, mas em algum lugar essa água se encontra. Levantar as evidências, aquilo que está bem visível, obter os dados verificáveis. Já falamos que a ciência sempre busca se basear nisso, aquilo que é verificável.
Analisar as informações, analisar estudo, né? Vamos fazer uma reflexão em cima dessas informações que nós temos e aí sim definir as ações concretas para a resolução do problema. Percebam vocês então que nós não estamos dando aqui a solução, nós estamos tentando mostrar quais seriam os caminhos possíveis para se encontrar uma solução. É o caminho. Agora, como vai trilhar, cada lugar de repente ou cada situação vai depender do modo como o problema é apresentado. Esta é a nossa primeira situação, problema. Vamos dar continuidade, então. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Esse primeiro bloco, o título dele é Critérios de Cientificidade. Foi isso que nós tentamos mostrar aqui, como é que a ciência se realiza concretamente, os critérios de cientificidade. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos ver, terceiro, né, que o primeiro foi a abertura, nós vamos ver então as características do conhecimento do senso comum. Para isso, nós vamos tentar ligá-lo a uma situação concreta, situação problema. Por que trazer situação problema? Porque a possibilidade de retenção é maior quando você liga isso a uma questão prática. Vamos ver a nossa, então, segunda situação problema. Gustavo deve escrever um projeto para conscientização sobre a falta d'água. Então, duas palavrinhas aqui, projeto e conscientização. Conversa diretamente com os moradores. Essa aqui é uma excelente ferramenta, conversar. Nós devemos estar sempre abertos ao diálogo. Não somos donos da verdade. Aí ele percebe os protestos por multas. A pessoa que não está obedecendo o racionamento acaba levando multa, né? E eles ficam muito revoltados com isso e acabam protestando. Então existe uma revolta com relação a isso. E aí o nosso papel aqui é ajudar Gustavo a identificar o motivo pelo qual esses protestos estão acontecendo e buscar solução para isso. Ou seja, talvez nós pudéssemos dizer assim, as pessoas estão se demonstrando um pouco teimosas. Sabe aquela questão quando a pessoa diz assim, ó, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A minha vizinha está lavando a calçada com a água ao invés de varrer com a vassoura. Por que ela pode e eu não posso? Então, mas a vizinha levou multa, você está sabendo disso, né? Então é essa a questão, a fundamentação. Por que se faz? Aí acaba muitas vezes caindo até no senso comum. E quais são as características do senso comum? Algumas nós já falamos, né? Acreditar em crendices, ou permitir crendices, né? Permitir. Não necessariamente vai correr só em cima de crendices, mas se tiver alguma coisa assim infundada, crendice é isso, uma coisa que você não sabe de onde veio, esse boato, essa lorota, mas se acredita. Nós temos muito disso, infelizmente, né? De acreditar, olha, eu ouvi falar, me disseram. Aonde você viu isso? Vai lá e me mostra. Onde está escrito? Está lá no livro tal, página tal? Por que eu estou trazendo para vocês aqui na página tal, você encontra isso, encontra aquilo? Vai lá e veja. A ciência é isso, está aqui, ó, leia aqui. Né? Então não é aquela questão, falaram. Aí eles ficam no senso comum. E os moradores estão levando multa, talvez, até um pouco em função disso. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho das características do senso comum. Senso comum ou conhecimento popular, alguns até usam a palavra vulgar. Pessoalmente, eu não gosto dessa palavra vulgar, né? Então, coloque popular, que eu acho que fica mais admissível. Ele é baseado na educação informal. Existe uma educação informal. A educação formal é nas escolas, né? Ela acontece no espaço próprio. A informal, ela acontece até em casa, ela acontece na rua, ela acontece em diversos ambientes. Então, o senso comum, ele se baseia muito nessa educação informal. Talvez até daquela questão que eu falei de ouvir dizer e tal. Imitação e experiência pessoal. Experiência pessoal, nós estamos falando aqui do quê? Subjetividade. O que é subjetividade? É muito fácil de você lembrar se você tirar esse subjetividade. Escrevi certo? Sim. Se você tirar esse B do meio, mesmo que você deixe ele ali, mas na tua mente, você tirando o B, vai virar subjetividade. E eu tenho a impressão que vai te dar a ideia de sujeito. Subjetividade é isso.
é a ideia daquele sujeito. Não é válido para todas as pessoas. Ela é o contrário de objetividade. Objetividade vale para a totalidade. A subjetividade vale para cada sujeito. O senso comum é assim. Ou seja, poderíamos colocar aqui que ele é opinião. O senso comum é baseado na opinião, que os gregos chamavam de doxa. Vou colocar aqui do lado, só para você lembrar. Se você vê essa palavra por aí, na apostila, no livro, seja onde for, você já sabe que isso é a opinião e a doxa é sempre subjetiva. E ele é construído por tentativas e erro, ou seja, até dar certo na prática. E é passível de erro, está submetido ao erro. Então, vai acontecendo meio que espontaneamente. Tenta, deu certo, ótimo. Não tem um caminho. Não tem, como se diz na linguagem acadêmica, na linguagem mais formal, não tem um algoritmo, né? O algoritmo é quando você vai passo a passo mostrando, faz isso, depois faz aquilo outro. E esse é o algoritmo. O contrário disso é a heurística. Heurística. Aconteceu por acontecer, foi meio por acaso, não tem como ensinar. Nós devemos estudar aquilo que tem como a gente ensinar. Então vamos dar continuidade mais um pouquinho. O Gustavo agora vai identificar qual é o senso comum dos moradores do bairro. E ele deverá, então, como nós já assinamos, conversar com os moradores, não vai tirar as coisas da cabeça dele, ele vai em loco para verificar, analisar as normas que existem a respeito da má utilização de água. Será que essas normas, essa questão dessas multas, será que elas são justas? De repente tem coisa que não é justa, só porque uma autoridade, um vereador, um deputado colocou uma lei, será que essa lei é justa? No Brasil nós temos muitas leis injustas, né? Principalmente as leis que tratam dos salários dos nossos políticos, elas são muito injustas, né? Utilização da água pelos moradores, como é que eles estão utilizando, se é com consciência ou não. E pesquisar as causas reais, já foi apontado, da falta de água e relacioná-las às ações da prefeitura e dos moradores. Infelizmente, o que pode acontecer nesse momento é que nós podemos criar uma certa birra. Nós somos passíveis de erros também. Nós somos animais racionais e também temos nossos instintos e sentimentos. E às vezes a prefeitura pode pegar birra, um determinado fiscal, e os moradores pegam birra. Então, será que isso tudo não está presente ali, né? Porque nós não podemos agir nesse momento pelo sentimento, tem que agir sempre pela razão. Vamos dar mais um passinho, então, para ver como é que o Gustavo vai resolver isso aí. Com base nas ações anteriores, Gustavo poderá identificar se a ação dos moradores é baseada no senso comum. Será que eles vêm, assim, tipo, um influenciando o outro? Será que eles fazem as coisas pela razão? Será que eles são, como se diz, vão na empolgação? Todo mundo está fazendo, nós vamos fazer do mesmo jeito, quero ver quem que vai conseguir vencer a gente, nós somos em um número maior, enfim, esse tipo de coisa assim. Determinar ações que possam resolver o problema. Então, identificar, são verbos fortes, determinar, explicar à população o real motivo da falta da água, porque daí, se eles compreenderam o motivo, pode ser que eles também se empenhem em ajudar. E demonstrar as consequências da utilização incorreta ou exagerada da água. A água é um tema bastante preocupante, porque a água, como eu disse, ela não é que ela esteja ficando escassa, ela está ficando imprópria para o consumo. E a água está ficando cada vez mais cara. A água vai ser um dos produtos que vai nos preocupar muito num futuro, talvez não muito distante, né? Então, quem trouxe essa situação, problema para nós, baseada nesses elementos, é uma pessoa que foi feliz nos exemplos que ela deu. Então, seria isso. O Gustavo ele tem que estar preocupado em ver se o senso comum está muito presente, está influenciando os moradores e como é que eu vou quebrar esse senso comum, né? Tem que ser uma coisa bastante, ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo convincente. Essa é a real situação dele. Vamos dar mais um passinho. Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP.
Então, nós vimos os critérios de cientificidade do conhecimento, nós vimos o senso comum, nós estamos entrando agora numa próxima situação problema, já é a nossa terceira, onde o Gustavo vai procurar se valer do conhecimento filosófico, que também tem uma especificidade. Falando assim, pode até dar a impressão que cada um deles é muito marcado, né? Isso é senso comum, isso é filosofia, isso é ciência, e não é bem verdadeiro. Primeiro porque existe, às vezes, um conhecimento que se transforma em outro. Existe um conhecimento que tem elementos de um outro. E também existe possibilidade de resolver a situação com vários elementos, não apenas um único elemento. Muitas vezes um senso comum resolve problemas que nem os cientistas conseguiram resolver. Existe uma conversa, não sei se é lorota ou não, que os astronautas da NASA foram para o espaço e queriam fazer suas anotações e as canetas não funcionavam. Por quê? Não tem a pressão atmosférica, não tem a gravidade. E eles não sabiam como resolver e os russos já tinham resolvido. É muito simples, parece senso comum. Não levavam caneta, levavam lápis, né? Então, muitas vezes, o senso comum nos ajuda. Ele também pode ser muito pragmático, né? Agora, nós vamos, então, conhecer as características do conhecimento filosófico. Apresentamos para vocês a nossa situação, problema 3. Gustavo procura a prefeitura para solicitar ajuda na resolução do foco de dengue. Apareceu mais um problema para ajudar, né? Um foco de dengue. Mesmo que o projeto contenha as informações necessárias para impedir esse problema no futuro, a situação é emergencial. Situação emergencial. E deve ser resolvido o quanto antes. Ou seja, são vidas em risco, em jogo, né? Gustavo realiza uma reunião aberta aos moradores para divulgar a visita da prefeitura. Aqui começa o problema, né? A visita da prefeitura para a resolução do problema. Precisa ver aquela questão de água parada, de objetos que estão expostos à chuva, enfim. Nós hoje, graças a Deus, estamos muito conscientes disso. A gente sabe como é que a dengue se prolifera, né? O Aedes aegypti. Manuel não concorda. Decide impedir a entrada da prefeitura em sua casa. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acreditam até que a prefeitura, quando vem, ela vem para fiscalizar, ver se você não aumentou a tua casa, né? Com todo o respeito, às vezes até partindo do senso comum mesmo, né? O que esse rapaz, o que esse funcionário vem aqui, quer ver se eu aumentei minha casa para depois me mandar mais imposto, né? E as pessoas não gostam muitas vezes disso, estranhos entrando ali. Então existe uma certa barreira, um certo distanciamento com a visita. E o Manuel não quer que entre, né? E aí vai saber se o foco da dengue também não está lá. Essa situação, problema, está na página 34 do livro de vocês. Então, ela agora vai se valer da filosofia para tentar resolver. Vamos ver como é que isso acontece na prática? Vamos lá. A filosofia é um conhecimento baseado no logos. O logos é estudo, análise, discurso. A palavra logos aparece no Evangelho de João, que escreveu em grego. Todo o Novo Testamento é escrito em grego, né? E ele escreve assim, no princípio era o logos. E foi traduzido, no princípio era o verbo. Então, por aí dá para você ter uma noção da abrangência do significado de logos. O logos é uma análise, o logos é uma reflexão. Por isso, agora nós vamos refletir de uma forma um pouquinho mais lógica mesmo, com mais nexo e mais compreensível a partir do ponto de vista da razão. De que forma o conhecimento filosófico pode representar a possibilidade de um orador Manuel agir racionalmente, não levado pelo impulso, nem pela emoção e nem pelo disse-me-disse, né, de ouvir os outros. Tudo isso que eu estou falando é senso comum. Aqui não, agora ele vai agir racionalmente. Para, pensa, pondere o que você está fazendo. É bom para você, é bom para os outros. Essa é a atitude mais correta a se fazer, né? Então agora entra a filosofia. Quais são as contribuições do conhecimento filosófico à cidadania? A palavra cidadania, ela é do latim, civitas, é cidade. E a palavra política é do grego. Tem o mesmo significado, gente. Se um dia vocês ouvirem falar Congresso de Política e Cidadania, pode chegar e perguntar para quem organizou. Você sabe que está falando da mesma coisa, né? Política e cidadania é a mesma, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, como é que a filosofia pode contribuir para essa convivência junto com os outros? Eu preciso respeitar o direito do outro. Eu não posso ser turrão
de não deixar um fiscal entrar aqui e essa minha atitude acabar prejudicando o meu vizinho, né? Então, é isso que é participar da cidadania. Como utilizar a ética tem a ver com valores, né? Agir de modo pautado naquilo que é melhor, que é o bem, a ética visa sempre o bem. Utilizar a ética na escolha das estratégias de resolução dos problemas, não agir pelo impulso, agir pela razão. Existe relação entre filosofia e senso comum? Claro que existe, né? Existe relação entre todos os tipos de conhecimento. Quando compreender melhor a prática da reflexão, Manuel poderá agir com vistas não somente ao seu bem, mas também ao da comunidade? Aqui é interessante notar que os gregos faziam uma distinção que me parece cabível nesse momento. Para os gregos, o bem ele é objeto da ética e da política. Ética e política na Grécia Antiga não se dividiam completamente. Existia, claro, cada uma delas tinha o seu nicho, né, o seu espaço mais apropriado, mas ética e política ambas visam o bem. A ética visa o quê? Visa o bem pessoal. Não o bem próprio, não é isso, não é no sentido de egoísmo. É fazer bem, viver bem, ter a consciência em paz. Ter a consciência limpa, tranquila, não ter peso de consciência, esse é o papel da ética. É ela que vai te proporcionar isso. E viver bem, participando daquilo que a comunidade precisa que você faça, esse é o papel da política. O politikos, no grego, é o contrário do idiotés. Idiotés, que para nós é um palavrão, é um xingamento, idiota, né? Idiotés é a pessoa apartada, afastada, que não se mistura, que não ajuda. Aqui o Manuel não pode fazer esse papel. Quando fala em cidadania, estamos falando em politikos, né? E se ele se afastar, nem sabe disso, é claro, mas ele estaria fazendo o papel daquele alienado, apartado. De certo modo, vamos colocar assim, individualista, né? Você não tem problema com a dengue, mas eu tenho o vizinho. De repente vai ser afetado por um mosquito que deixou os seus ovos aqui e afetou o filho do vizinho, né? Você vê uma criança, de repente, sofrendo, chorando de dor. Por quê? Porque você não jogou fora a água que estava aqui do teu lado. Então, quando você se conscientiza disso, esse é o papel da filosofia, né? Você agir pela razão. Vamos dar mais um passinho, então, e ver como é que acontece essa relação. A relação entre conhecimento científico e filosófico. Então, existe uma relação entre o senso comum e a filosofia, entre o senso comum e a ciência, e existe também entre o científico e o filosófico. A utilização do conhecimento filosófico vai se dar da seguinte maneira. Manuel precisará pensar em toda a situação, ou seja, visão global. Não pense só em si, pense no todo. Visualizando outros aspectos. Então é preciso abrir a mente um pouquinho. Não seja egoísta, não pense só em você. Gustavo deve assessorar Manuel, ou seja, deve ajudar, deve fornecer as ferramentas, deve conscientizar, ajudá-lo a visualizar outros aspectos ocultos para o morador inicialmente. Talvez ele não esteja vendo algumas coisas. Ele está apegado às suas opiniões, ele precisa vencer, derrubar isso. Isso se faz com diálogo, não é impondo, não é brigando, não é gritando, não é empurrando. Isso aí, quando você faz esse tipo de atitude, de gritar, de se opor muito, com muita veemência, você acaba afastando mais ainda. Então é com conscientização, com paciência, né? Convencendo. Por exemplo, que o foco da dengue pode estar presente na casa dele, afetará o bairro todo, que a saúde de outros moradores depende de suas ações. Como eu disse, a saúde dele, se for afetada, até pode doer. Mas se afetar um outro, se afetar uma criança, um inocente, um idoso, uma pessoa que precisa, requer mais cuidados. E se afeta um pai de família e deixa uma família órfã, desassistida, então não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Aqui entra a conscientização, aqui entra a reflexão, foge um pouquinho do senso comum, essa ideia de que a pessoa vem para ver tua casa, para aumentar teus impostos. Esquece isso, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer de modo mais racional possível. Então, essa é a contribuição da filosofia, ajudar a pessoa a agir racionalmente e não pelo impulso, pelo ímpeto. A filosofia tem como símbolo a coruja. Talvez vocês se perguntem, o que tem a ver coruja com filosofia?
E a coruja tem ela é símbolo da filosofia por dois motivos. Primeiro, porque ela consegue virar sua cabeça com um ângulo muito grande. Ela vira muito para o lado. Salvo engano, ela vira a cabeça dela, inclusive, até para trás, né? Então, ela tem uma visão global. Ela não tem aquela visão fechada. Ela não tem aquela olheira. Ela olha tudo em volta. Esse é o papel do filósofo. Vamos analisar vários aspectos. E o segundo ponto, porque ela é o símbolo da filosofia, porque ela só alça voo ao crepúsculo, ao entardecer. Ela não voa durante o dia. Mas o que tem a ver isso? Ela não tira decisões precipitadas. Espere, calma. O filósofo não é aquele que conta até 10 antes de falar. Ele conta até 1000, se for preciso. E se for preciso, ele nem fala. Fica quieto. Tem momentos que a gente cabe a ficar quieto, né? Então, ser filósofo é isso. É ponderar, é raciocinar, é não agir no impulso. Aquela pessoa que fala assim, comigo é na hora. Com todo respeito, não é filósofo. Está difícil de ser filósofo. Para ser filósofo, vou refletir. Eu vou conter meus impulsos. Eu não vou agir no ímpeto. Quantas vezes nós nos arrependemos justamente por agir no ímpeto? Então, essa é a característica do conhecimento filosófico. É isso que deveria estar presente nesta situação-problema. Vamos conhecer mais um pouquinho das situações de problema? Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Agora, se você estiver com o teu livro, quiser acompanhar, ou se depois quiser verificar, nós estamos entrando na seção 1.4, na página 45. É lá que você vai encontrar essa nossa nova situação-problema. Vamos ver a situação-problema? Aparece agora a figura de uma mulher, a Marilda. A Marilda, moradora do mesmo bairro de Gustavo, está com dificuldades para encontrar água potável. Não consegue encontrar água, racionamento, alguma coisa assim que está acontecendo. Ela não consegue a água potável. E a Marilda sugere a Gustavo a inclusão no projeto dele que ele inclua construção de poços artesianos. Gustavo, por que você não sugere aí que as empresas, a prefeitura, uma ONG, de repente realize, faça, fure alguns poços artesianos aqui no bairro? Quem sabe poderia ser uma saída, né? E de que forma, Gustavo, pode resolver a questão dos poços artesianos? Por meio do conhecimento. Olha lá, agora chegamos no conhecimento científico. Primeira questão, que para fazer um poço artesiano é preciso ter uma técnica, é preciso ter instrumentais, é preciso fazer uma análise, por isso científico. Porque um poço artesiano ele pode afetar o lençol freático. Para fazer um poço artesiano você tem que ter autorização. Não se faz um poço artesiano ao bel prazer, à torta e à direita. Então agora tem que analisar, tem que refletir. E também tem mais um detalhezinho que poderíamos até de repente supor. O poço artesiano, ele leva toda essa, ele está envolvido por todas essas exigências, porque de fato ele afeta o meio ambiente, ou porque se todos nós tivéssemos poços artesianos, nós não pagaríamos nada para o governo pela água. Será que não tem alguma coisa assim? Aí você entra no campo, vamos dizer assim, das suposições, está muito próximo do senso comum. Veja, ciência, senso comum, filosofia, eles não estão muito distantes. Será que o fato de você não poder fazer um poço artesiano, você vai acabar agredindo realmente a natureza? Ou você vai ficar imune da água, da conta de água para sempre, né? Então, por que o governo diz, não pode, tem que fazer um estudo para ver? É assim mesmo? Então, agora vai entrar a ciência. Vamos dar mais um passinho para ver como é que a ciência vai nos ajudar. Ciência, a busca pela verdade no entendimento dos fenômenos. Aí, vamos lembrar aqui, a demonstração
ela exige isso, né? São as suas características, demonstração, verificabilidade, é verificável isso que está sendo falado, verificabilidade e comprovação. A ciência deve ter essas características ou esses elementos. A ciência vai buscar a verdade. Outra questão aqui é a busca pela verdade. Não está dizendo tenha a verdade, está buscando a verdade. Conhecimento científico promove o entendimento dos fenômenos e procura as causas, leis de causa e efeito, leis da natureza, causalidade. Será que existe causalidade? Será que as coisas que acontecem desse jeito, como acontece hoje, elas vão acontecer sempre? Então, essas são as características do conhecimento científico. Eu gostaria mais uma vez só de dizer o seguinte: a ciência é o melhor conhecimento que nós temos hoje. Ou, me perdoe falar o melhor conhecimento, talvez o mais útil, o mais convincente. A palavra melhor não é apropriada, me perdoe. Porque não existe um conhecimento melhor do que o outro. Eu falei isso agora há pouco, não posso me contradizer. E não existe um conhecimento melhor do que o outro. Nós temos que ter respeito com o senso comum. Tem gente que resolve o seu problema a partir do senso comum. Nós temos que ter respeito com o conhecimento religioso, é questão até de sabedoria. Nós temos que ter respeito com o conhecimento filosófico e também com o conhecimento científico. Não, eu sou religioso desde criança, eu não aceito a ciência. Calma. Do mesmo jeito que a ciência não pode falar, não deveria falar, eu não aceito a religião também não deveria falar, não aceita a ciência. A ciência é o melhor conhecimento que nós temos hoje. Quer ver como a ciência é boa? As descobertas na área da saúde, as pessoas hoje estão se tratando, estão conseguindo viver mais. A ciência está percebendo esse alimento te faz mal, corte isso, isso aqui pode ser cancerígeno. Tudo isso é estudo, é análise. Há pouco nós falamos aqui de saber quanto existe de vitamina C num copo de suco, né? Você precisa quanto de vitamina C? Não sei, vou tomar suco, de repente tomou até demais, ou não está tomando o suficiente. A ciência é muito boa. Marcelo Gleiser é um grande cientista do Brasil, dá aula fora, dá aula nos Estados Unidos, né? E ele diz assim, ó, a ciência não tem resposta para tudo, mas as melhores respostas que nós temos até hoje são fornecidas pela ciência. É claro que as respostas com relação ao funcionamento do mundo. A ciência não se pergunta, por exemplo, o porquê das ações, o porquê as coisas acontecem, né? Isso não é tarefa da ciência. Por que nós estamos nesse mundo? A ciência não vai falar disso, né? Mas ela vai dizer desde quando existe o planeta, por exemplo. Isso ela vai tentar responder. Então, a ciência é um conhecimento deve ser respeitado também. Vamos ver quais são os passos do método científico? Caiu na aula atividade de vocês hoje, né? Uma questão que nós ficamos até ali discutindo se era B ou era C, questão 4. Entenda até agora, e alguém falou justamente isso, né? Baseado na página 5 dos slides, nós achamos que é a B. Dou parabéns para vocês, ótimo isso. Possivelmente aquele gabarito está errado, tá? Na próxima aula pode até me cobrar, na aula atividade, eu dou a resposta certinho para vocês. Vamos então conhecer agora os passos do método científico. Tem um problema inicial, lembre que aqui é o racionamento de água, se faz uma pesquisa base, se levanta as hipóteses, e aí se faz tentativa para ver se ela deu certo ou não. Aqui está o elemento que eu preciso chamar a atenção de vocês. Na antiguidade, os gregos, a Idade Média e tudo mais, ciência era feita apenas com razão e observação. Esses dois elementos apenas. Se fez ciência por milhares de anos com esses únicos dois elementos. Aí vem a ciência moderna. Ciência moderna. Francis Bacon, nascido em 1561, e Galileu Galilei, nascido em 1564. Na ciência moderna, eles vão acrescentar mais um elemento, mais experimentação. De lá para cá, nunca mais se fez ciência com dois elementos, sempre recorrendo a três. Então, esse é o elemento forte do método científico moderno. Se analisa os resultados e vê se a opção está correta ou se ela está falsa. E, a partir disso, você faz um relatório. Então, a ciência, ela se pauta por um caminho, vamos dizer assim, muito convincente. Eu costumo dizer, imagine você andando por uma estrada
e chega numa determinada encruzilhada, à noite, chovendo, sem placa que sinalize, e você entra num determinado caminho, eu acho que deve ser por aqui. Aí é senso comum, eu acho, o achismo, eu acho que deve ser por aqui. E você anda e o caminho não chega, está achando estranha a estrada e vai. E aí, num determinado momento, você vai dizer assim, se eu estiver errado, quanto mais eu ando, mais eu me afasto do meu local de destino. E agora, o que eu faço? Eu paro, eu volto, eu pergunto. A ciência é isso. Ela tem um GPS. Então, ela tem o caminho, ela tem o norte, a direção. Opa, é por aqui. Você pode perceber, se você sabe que é por ali, já te alivia de um monte de preocupações. É por aqui, pode tocar que já chega, não é? Então, o método é isso. O método hoje seria assim meio que comparável a um GPS. Bom, com base nisso, então, vamos ver como é que o Gustavo agora vai conseguir resolver esta situação. Resolvendo a situação, o problema. Gustavo deverá utilizar o conhecimento científico. O que ele exige? Estou deixando bem claro isso para vocês, porque amanhã ou depois, quando vocês tiverem uma prova de metodologia, eu gostaria muito que vocês lembrassem dessas características da ciência, do senso comum, da filosofia e tudo mais. Ela exige provas, exige evidência, demonstrações e exige ética. Lembra aqui do Prometeu desacorrentado. Se o cientista não tiver alguém que limite suas ações, ele pode, de repente, fazer coisa errada. Nós sabemos, segundo alguns relatos, né, que cientistas, depois que terminou a Guerra Fria, começaram a vender armas. As armas não foram usadas, né? Eles tinham um arsenal grande de armas, a guerra não aconteceu, por isso que se chama Guerra Fria, né? E aí essas armas estavam lá meio sem uso, eles acabaram vendendo isso. Alguns dizem que grupos separatistas, enfim, acabaram comprando. O que faltou? Faltou ética, né? Então, o primeiro passo que o Gustavo deverá levar em conta, a avaliação do local. Vai fazer um poço artesiano? Onde vai ser esse poço artesiano? De fato, é possível, não é? Quantos metros é preciso escavar? Enfim, é uma série de estudos que é preciso que sejam realizados. Segundo passo, levantamento de hipóteses. Então, ele tem um problema e ele vai levantar agora hipótese. Hipo, no grego, é abaixo, tese. Então, eu tenho algo que fundamenta a minha tese. Eu tenho algo abaixo dessa tese. Para você lembrar do hipo, lembre do hipopótamo. Pótamo é a água. O hipopótamo é aquele que fica abaixo da água, né? Então, o primeiro passo, levantamento das hipóteses. Uma tese abaixo que vai fundamentar essa minha opinião. Onde serão construídos os poços? Ou seja, como já foi colocado aqui, tem ligação aqui com a avaliação do local. E aí o terceiro passo, testar as hipóteses e analisar os dados. Então, é feito através de mecanismos, de instrumentais, é feito um estudo para verificar se aquele local ali tem mais condições de fornecer água ou não, né? E, enfim, daí vai ser realizado com mais conhecimento, com mais segurança. Lembre de você na estrada sem saber se vai chegar ou não vai, está indo errado. Faltou segurança. Aqui você sabe, ó, fura aqui, que aqui é mais fácil de encontrar água, né? Então, são essas as contribuições que a ciência pode dar. Como eu disse para vocês, a solução, faça isso, faça isso, faça isso, não é esse o papel da nossa reflexão enquanto metodologia científica, mas mostrar como é que se pode usar o senso comum, a filosofia e a ciência no nosso dia a dia, numa situação concreta, né? Deu para perceber que existe aplicabilidade também nisso. Vamos dar mais um passinho agora e nós já voltamos aqui. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Essa resolução da situação problema última, baseada na ciência, vocês encontram na página 46 do livro de vocês. Já terminando ali a seção 1.4, vocês vão encontrar isso. Bom,
Para a nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais de trabalhos acadêmicos. Você está no 8º semestre, talvez você diga assim, professor, o trabalho acadêmico já foi. Mas, com todo respeito, eu espero que você não pare na graduação. A graduação é um grande passo, mas você consegue dar mais um passo. Você tem que acreditar em você, tem que ir atrás de uma especialização, de um mestrado. Eu sempre costumo falar para ir atrás de um mestrado, porque eu tenho quase certeza que quando você chegar no mestrado, ninguém precisa ficar falando para você ir atrás de um doutorado, porque parece que aquilo é uma necessidade. Agora eu quero doutorado, né, de algum modo. Então, continue seus estudos. E para continuar seus estudos, você tem que saber elaborar os trabalhos acadêmicos de um modo correto. Então, vamos ver para a nossa próxima aula o que a gente precisaria estar já se sentindo desafiado, para que você possa vir para a aula já com certos conhecimentos prévios. Então, as novas situações. Nós precisamos aprender a desenvolver trabalhos acadêmicos. Como eu disse, vocês já fizeram um TCC, uma monografia, né? Já têm noção disso, e artigos, e papers, enfim, né? São vários tipos de trabalhos acadêmicos. Então, qual o tipo de conhecimento utilizar? Aqui, trabalho acadêmico, o tipo de conhecimento é científico. Nós usamos vários tipos de conhecimentos para resolver as situações, como eu disse, pode ser até o senso comum sem problema algum, desde que ele seja eficaz. Agora, o trabalho acadêmico, ele vai se pautar em conhecimento científico e nós temos normas, né? A ABNT, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai nos dizer como fazer um trabalho, quais são os elementos e tudo mais. E aí a pergunta, podemos utilizar mais de um tipo de conhecimento? Podemos usar, não tem problema nenhum. De repente, em uma pesquisa, você vai colher as opiniões das pessoas que estão próximas a você. E é um conhecimento mais voltado, mais próximo até mesmo do senso comum, as opiniões. E aí você faz um balanço, não tem problema nenhum. Ou até um conhecimento religioso, como que a fé está presente na sociedade, enfim, dá para usar os diversos tipos de conhecimento. E filosófico, então, né? A ética está, assim, muito respaldada em conhecimentos filosóficos, né? Grandes autores, Aristóteles, Kant, Rousseau, Habermas, tantos autores que refletem sobre a ética, né? São da área da filosofia. Você pode usar os diversos instrumentais, diversos tipos de conhecimento. Nós chegamos no nosso momento das perguntas agora. Então, se você tiver alguma pergunta, pode postar aqui. À medida do possível, a gente vai tentar responder para vocês. Se tiver, já pode colocar no quadro. Eu vou voltar ao quadro aqui para falar mais um pouquinho, mas eu fico aberto às perguntas. Vocês podem colocar se tiver algum tipo de pergunta. Vamos dar mais um passinho, então, vendo agora. Pode colocar para nós, fazendo um favor. A próxima aula, nós precisamos saber. Enquanto as perguntas não chegam, vamos ver isso aqui, ó. Para a próxima aula, tipos de produção científica. Produção de trabalho científico. As etapas da pesquisa. O conhecimento cresce através de pesquisa. Então, nós precisamos saber as etapas da pesquisa. Levantamento, organização, fonte de dados. De onde nós tiramos os dados, como que nós organizamos os dados, resumos, olha lá, resumos, resenhas. O que é um resumo, o que é uma resenha crítica. Enfim, os diversos tipos de trabalhos científicos estão presentes também nesse momento aqui. As contribuições, se vocês tiverem, podem colocar para nós, fazendo favor, e nós vamos tentar responder na medida do possível. Nós temos aqui o conhecimento empírico e o senso comum são a mesma coisa. Tudo que não for embasado na cientificidade é empírico. Aqui tem duas maneiras de usar a palavra empírico. A palavra empiria no grego significa experiência. E muita gente coloca o empírico como sendo senso comum. Quando se coloca o empírico como sendo senso comum, está falando da experiência pessoal, subjetiva. Daí é senso comum. Mas existe a experiência feita com instrumentais em laboratório, os cientistas fazem experiência o tempo todo. Daí esse empirismo do cientista de laboratório, ele é objetivo, não é subjetivo, não é a tua experiência pessoal. Particularmente, não gosto que use essa palavra empirismo ligado ao senso comum. Quando nós chegamos na modernidade, o Descartes era o representante do racionalismo. E
Francis Bacon, John Locke, e David Hume eram representantes do empirismo. E teve uma briga, um choque, ali no século XVI e XVII, entre racionalistas e empiristas. Então, os empiristas, na verdade, eles se tornaram os representantes símbolos da ciência moderna. A ciência moderna acabou dando muito valor aos empiristas, muito mais do que os racionalistas até. Por isso, a palavra empirismo, embora seja usado como sinônimo de senso comum, é preciso deixar muito claro como se está entendendo a palavra empirismo. Se for experiência de vida, como eu disse, experiência pessoal, ela é senso comum, sim. Experiência em laboratório, ela não é senso comum. Nós temos mais uma contribuição aqui, só que está cortando. O senso comum contribui para o conhecimento científico? Contribui sim. Contribui sim, obrigado pela contribuição de vocês. O senso comum contribui por quê? O conhecimento científico, ele tenta resolver um problema concreto. E muitas vezes esse problema concreto, ele nasce a partir do senso comum. Vamos dizer assim, é meio redundante falar, é muito comum que o problema nasça a partir do senso comum. Eu só vou dar um exemplozinho rápido, a nossa aula está acabando. Dizem que uma empresa produzia um determinado tipo de produto que passava numa esteira. E às vezes ele entrava numa caixa com peso menor. E as reclamações eram muito grandes. E aí a empresa resolveu contratar cientistas, estudar e desenvolver uma balança muito, muito, muito sensível, que se passasse o produto com um peso menor, a balança apitava, desligava toda aquela correia que estava levando, e a pessoa ia lá e tirava aquele produto porque ele estava num peso menor. E depois de um tempo, no começo apitava muito, depois de um tempo parou de apitar e passava direto. Aí eles disseram, no nosso relatório aqui não aparece mais isso, né? Será que o que aconteceu? Não está saindo mais com peso inferior? Aí quando eles chegaram lá, tinha um ventilador grande colocado e o aparelho, a balancinha que eles tinham gastado muito para fazer a balancinha estava desligada, tiraram da tomada. Aí chamaram os funcionários, vocês tiraram da tomada isso aqui? Por que vocês fizeram isso? Falei, esse negócio só dava problema o tempo todo, apitando, a gente tinha que parar o que estava fazendo para correr aqui. Nós resolvemos tirar e nós colocamos um ventilador. Se ele passar abaixo do peso, o próprio ventilador já joga fora. Gente, senso comum e resolveu o problema. O problema que eu falei há pouco, da caneta e do lápis, senso comum. Então, até, de certo modo, o senso comum pode originar problemas, normalmente origina. O problema científico vem de uma questão de senso comum, prática do dia a dia. E também o senso comum, às vezes, pode resolver problemas de modo muito eficiente e eficaz, inclusive, né? Então, existe, sim, a possibilidade do senso comum estar presente ali. Bom, a nossa aula, como eu disse para vocês, ela é um pouco diferente, né? Vocês já perceberam. Nós, inclusive, não temos mais tantas atividades no desenvolver da aula, mas é preciso que você agora se empenhe bem mais na construção do conhecimento. Com certeza, você tem condições de reter muito mais, aprender e evoluir muito mais. Então, para a próxima aula, vocês deverão ler a unidade 2. A nossa aula, a aula 2, vai ser em cima da unidade 2 e ela começa, vocês vão encontrar na página 59 do livro de vocês, qual vai ser o tema da nossa aula que vem. Que eu falei para vocês, é o tipo de produção científica, as etapas da produção e tudo mais. Pode até voltar ao quadro, se for o caso, dá para vocês perceberem aqui claramente. Olha ali, ó. A próxima aula, tipo de produção, etapas da pesquisa, levantamento dos dados, elaboração, resumo e resenha. Tudo isso está especificado na página 59 do livro de vocês. Então, para a próxima aula, para que você consiga aproveitar mais, reter mais, conhecer mais, para você consiga perceber o que eu estou querendo apresentar aqui, leia a unidade 2, né? Você vai ter sempre ali uma situação geradora de aprendizagem, no começo, nas páginas CINS, no convite ao estudo, e depois em cada sessão você vai ter uma situação problema, e onde estiver a sessão sem medo de errar, possivelmente ali vai estar a resolução, a resposta para a solução do problema. Também leia as web aulas, né? As web aulas 2 agora, a avaliação virtual, acredito que vocês já devem estar fazendo, já fizeram, tem a avaliação diagnóstica, né? E o fórum. Para cada semana nós vamos abrir um fórum diferente para que você consiga participar. Esse nosso último fórum foi acerca do senso comum e ciência. Lembra que nós estávamos há pouco conversando sobre isso, né? O senso comum e a ciência
como é que nós podemos fazer essa relação entre senso comum e ciência, e também as questões objetivas que nós fizemos era sobre isso. Então, agora, nós viemos aqui e procuramos apresentar para vocês esses 3 tipos de conhecimento, como eu disse desde o começo. Tem mais um tipo, que é o conhecimento religioso, que nós não abordamos, e existe um tipo de conhecimento prático, que os gregos chamavam de técne, ou tekné, que nós traduzimos por técnica, e que no latim é traduzido por arte, inclusive, não mais voltada às belas artes, mas voltada ao artesanato. É um tipo de conhecimento também, conhecimento prático. Eu costumo dizer que para você guardar isso, a tua mão talvez seja a melhor imagem, o melhor símbolo. 4 tipos de conhecimento teórico, né? Senso comum, religião, filosofia e ciência, e um tipo de conhecimento prático, está aqui sozinho, ele é prático, né? Que é a técnica. Você guardando essa imagem, possivelmente você vai conseguir reter os tipos de conhecimento. Nós vamos encerrando por aqui, apresentamos para vocês então uma aula um pouquinho diferente do KLS, né? Que exige bastante de vocês, como já foi falado muitas vezes, e que tem uma metodologia um pouco diferenciada, mas que ela é muito assim, produtiva, e ela tenho certeza que vai ajudá-los bastante. E nós vamos então nos encerrando, nos despedindo, né? Encerrando a aula, e nós temos agora mais um pedacinho, fica aí que ainda resta um pouquinho, e a semana que vem nós estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem. Olá, estamos chegando ao final da primeira unidade de metodologia científica. Nesta unidade, você aprendeu um pouco sobre a história do conhecimento, entendeu suas principais características e viu de que maneira ele é produzido ao longo do tempo. Você se lembra, né? Nós aprendemos a identificar os diferentes tipos de conhecimento e estudamos a origem deles. Compreendemos o que é senso comum e por que a sua utilização é bastante costumeira. Analisamos a filosofia e sua utilização como suporte para a ciência, por meio do pensamento filosófico. E nos aprofundamos mais no conhecimento científico e suas características. Para atingir cada um desses objetivos, você não estava sozinho. A gente teve uma ajuda essencial, a situação geradora de aprendizagem. Nela, conhecemos a trajetória de Gustavo, morador da cidade de Molhados. Lá havia um problema sério de racionamento de água. Por isso, Gustavo foi atrás de uma empresa para realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores da cidade. Afinal, o desconhecimento da população sobre as causas do problema agravava bastante a situação. Com essa base, nós trabalhamos nas SPs da unidade. Na SP número 1, vimos que Gustavo entende as causas da falta de água em seu bairro. No entanto, ele precisava organizar seu conhecimento para escrever o projeto e transmitir tudo o que ele sabe aos seus vizinhos. Como ele poderia fazer isso? A resposta para essa pergunta é que ele deveria seguir um processo de construção do conhecimento. Gustavo precisava reunir seu conhecimento acumulado e aplicar a uma realidade vivenciada, com um olhar específico para a comunidade local. Ele deveria então levantar evidências, obter dados objetivos e verificáveis e, então, aplicar a essas informações uma análise que permitisse encontrar ações concretas para solucionar o problema. Na segunda SP, Gustavo decidiu conversar com os moradores da cidade. Ele descobriu que, para a maior parte deles, a falta d'água não passava de um problema político e a culpa seria então da prefeitura. Mas Gustavo sabia que havia causas maiores do que apenas uma questão política nesta situação. Como ele poderia fazer para saber se os moradores estão confiando demais no senso comum? Para isso, Gustavo precisava constatar que os moradores não estavam investigando o problema em sua origem. Ele precisava entender que as conclusões dos moradores não partiam de fatos objetivos, como dados concretos, pesquisas, análises de ações e entrevistas. Chegamos então à terceira SP, na qual notamos que o projeto de Gustavo incluía a intervenção da prefeitura para ajudar no combate à dengue em seu bairro. No entanto, um dos moradores se recusava a deixar a prefeitura entrar em sua casa para conferir a existência de água parada. De que forma o conhecimento filosófico poderia fazer com que este morador agisse racionalmente?
Nesse caso, você ajudou Gustavo a entender a importância de conceitos filosóficos como a ética para a resolução de problemas. Assim, ele pôde compreender que a prática da reflexão é essencial, especialmente quando se tem a responsabilidade de uma gestão, como é o caso da prefeitura. Na quarta e última SP, nós nos deparamos com uma sugestão que uma moradora fez ao projeto de Gustavo, a construção de poços artesianos no bairro. Gustavo gostou da ideia, mas, por se tratar de uma questão importante como a água potável, decidiu que não tinha bases para julgar se essa construção era apropriada. Para chegar a uma conclusão, Gustavo teve de usar o conhecimento científico. O seu papel foi orientar Gustavo neste sentido, propondo a criação de hipóteses e experimentos. Ok, então agora é a sua vez. Você pode identificar outras situações que já vivenciou em que aplicou métodos de investigação científica e outros tipos de conhecimento, como o senso comum, religioso e filosófico. Não se esqueça também de discutir e compartilhar com seus colegas situações em que os diferentes tipos de conhecimento foram aplicados. Ah, e tem mais uma dica bacana. Eu indico Gênios da Ciência, Galileu, de Peter Jones, um documentário sobre a vida do físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei. Ele apresenta sua vida, os conflitos entre religião e ciência, seus estudos e a importância das suas descobertas. Nesse documentário fica fácil entender qual o papel do contexto social e das convenções da época no desenvolvimento do pensamento científico e quais foram os motivos que levaram à rejeição da Igreja aos estudos de Galilei. Aproveite essa dica e procure por mais informações relacionadas ao tema desta unidade. E vamos combinar uma coisa? Volte ao seu livro didático para aprofundar seus estudos. Ah, outra coisa importante, não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, tá bom? Eles vão te ajudar a aprimorar o seu aprendizado. Esta unidade se encerra aqui. Bons estudos e continue colocando seus conhecimentos em prática. We must stop the violence. Is he gonna get, is he gonna... You know what this feeling feels like. Oh my goodness. World Television Day.